Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Bom dia a todos, graça e paz. Amém. Vamos Amém. iniciar o trabalho nesta manhã, Escola Bíblica Dominical. O pastor já até disponibilizou-se no grupo, né, pastor? Isso. A lição. Então, Lição do próximo domingo, viu, Jorge? já está acessível a todos. Então, os irmãos que querem já fazer a leitura, os estudos, porque domingo, nós vamos estar distribuindo essas lições. E, por gentileza, quem irmãos também que se manifestaram no sentido de adquirir as lições, pode colocar até no grupo, não é isso, pastor? E vamos a entrega no próximo domingo. Providenciar ajuda da nossa secretária Geralda também, que provavelmente deve estar junto conosco, não é isso, Zé? Deve estar junto. Então... Jorge, lembrando do compromisso de ler, né, Jorge? Lembrando o compromisso de ler, né, Jorge?
Isso. Como colocar umas 10 para barra, reverendo? Umas 10 para barra? Meu irmão, eu vou olhar quantas dá para mandar para aí, tá certo? Porque como eu pedi primeiro direcionado para cá, não tinha pedido para ir, tá certo? Mas de todo jeito eu consigo as lições das 10 para ir, tá certo? Se não for essa, mas eu consigo uma outra que vocês podem seguir, uma outra sequência de estudo, beleza? Aí eu já providencio para chegar aí em vocês, tá bom? Tá certo? Se der dessas, eu mando dessas mesmo. Que a partir do próximo semestre a gente já inclui para ficar tudo igual, certo? Mas pode também ficar sugerido, Alexandre. O pastor está disponibilizando também no grupo, mas também, caso ainda não chegue em tempo oportuno, tempo hábil, vocês podem também estar também trabalhando também com ele no grupo. Online. No online, você pode estar trabalhando nesse sentido, porque a gente já fica sintonizado na mesma lição, não é isso? O pastor pode estar fazendo isso e você pode estar junto conosco também, sem problema nenhum, até chegar às lições. Você já pode também fazendo esse trabalho também. Fica a sugestão, viu, Alexandre, para você. Vamos fazer uma leitura agora do Provérbios, no capítulo de número 2. Bem-vindos a todos os irmãos que estão conosco, os irmãos de Barra. Sejam bem-vindos. Irmão do Lagoa Seca, irmão da Querida, sejam bem-vindos todos. É um prazer estar com a presença de todos os irmãos nesta manhã, estudando conosco, tá bom? A excelência da sabedoria. Nosso irmão Paulino deve estar conosco, e desde já o nosso irmão Paulino já esteve preparando os cânticos, né? Nesta manhã e também à noite, para que a gente possa estar juntos, louvando. Assim nos diz: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atenta à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. Se clamares por inteligência e por entendimento, alcançarás a voz. Se buscares a sabedoria como a prata, e com os tesouros escondidos a procurarás. Então, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento do Senhor. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca veio a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria aos retos, o escudo para os que caminham com sinceridade. Guarda as veredas do juízo, conserva os caminhos dos seus santos. Então entenderás a justiça, juízo e a equidade de todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria encontrará o teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, a inteligência te conservará, para te livrar do caminho mau e do homem que diz coisas perversas. Dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas. Que se alegram de fazer o mal, folgam as perversidades dos maus. Segue as veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras. O qual deixa o amigo da sua mocidade, se esquece da aliança do seu Deus. Porque a casa se inclina para a morte, e as veredas do reino das sombras da morte. Todos os que dirigem a essa mulher não voltarão, não matinarão com as veredas da vida. Assim, andarás pelo caminho dos homens de bem, e guardarás a vereda dos justos, porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra, os alevosos serão delas desarregados. Nós vamos fazer esse momento de oração,
e nosso irmão Alexandre Pascoal fazer esse momento de oração, intercessão nesta manhã. Em seguida, nosso irmão Paulino vai estar com um momento de louvor. Oremos. Bondoso Deus, nós te damos graças e te louvamos pela tua santidade, pelo teu amor, pela tua palavra, ó Deus, revelada no nosso coração. Ao tempo que nós somos gratos pelo dom da vida, por essa via que o Senhor proporcionou à tua igreja, nesse momento de tanta dificuldade que nós estamos passando. Abençoa também, ó Deus amado, o estudo da tua palavra que vai ser proposto hoje pela manhã. Que o teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, possa nos iluminar de tal forma que possamos guardar a tua palavra, para que possamos, ó Deus, nos orientar a cada dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Graça e paz, amados irmãos. Amém. Vamos louvar com 2 hinos ao Senhor.
A gente vai louvar o Senhor com outro hino. Quero Cantar, do grupo Logos. Uma canção antiga, mas muito bela, por sinal. Quero Cantar. Nasce no meu peito a vontade imensa de cantar louvores ao Trino Deus, e exaltar o nome do meu Pai eterno, que do grande inferno já me resgatou. E sem dedimento, nem por um momento, posso esquecer-me da terrível cruz e das muitas dores do perdão perfeito, das profundas marcas do amor de Jesus. Quero cantar enquanto fôlego houver. Quero mostrar que a razão está na fé. E os que puderem ver, sei que verão. E os que puderem ver, sei que crerão. Habitar comigo, com outro amigo, nesta vida toda, jamais conseguiu. E aos meus passos, ergue-me fracassos, ó Divino Espírito, eu quero é te adorar. Quero cantar enquanto fôlego houver. Quero mostrar que a razão está na fé. E os que puderem ver, sei que verão. E os que puderem crer, sei que crerão. Habitar comigo como outro amigo, nesta vida toda, jamais consegui. Guia os meus passos, ergue-me em fracassos, ó Divino Espírito, eu quero é te adorar. Quero cantar enquanto fôlego houver. Quero mostrar que a razão está na fé. E os que puderem ver, sei que verão.
Deus nos abençoe. Amém? Obrigado. Nós vamos fazer mais esse momento de oração. Presbítero William, fazer um momento de oração por esta manhã, pela vida do pastor Evanilson. Ele vai estar trazendo o estudo nesta manhã. Vamos orar com o irmão William. Graça e paz, irmãos. Queria estar juntamente com os irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te rendemos graças por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Inclusive, como bem disse nosso irmão Alexandre, muito obrigado por essa oportunidade de nos reunirmos dessa forma, online, com tudo isso que o Senhor tem nos proporcionado para a tua igreja. Em nome de Jesus, que o Senhor possa tomar conta de nosso irmão pastor Evanilson, nesse estudo, que nós possamos aprender mais de ti. Nós te louvamos, te agradecemos, tomar conta de cada um dos irmãos da nossa igreja, das nossas congregações, dos membros do corpo de Cristo. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te rendemos graças. Amém. Evanilson? Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Nós hoje vamos estudar uma parte de uma sequência que eu programei, né? Nós vamos estudar hoje sobre pneumatologia. Teologia, nós falamos sobre pneumatologia. Pneuma, no original grego, significa espírito, e logia, que também em grego significa estudo. Então, estudo do Espírito Santo. É uma parte, né? Eu programei 3 etapas. Já iniciei esse estudo em Lagoa Seca, presencialmente, mas por conta da pandemia, isso ano passado, nós não podemos concluir. E aí, vou dar prosseguimento aqui, juntamente com os irmãos, nessa manhã. Ok? O texto básico que nós vamos usar se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 ao versículo de número 18. Hoje nós vamos estudar a primeira parte dessa sequência. Nós vamos estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Uma segunda parte seria a função do Espírito Santo. E a terceira parte seria o Espírito Santo e a igreja contemporânea. Mas vamos ficar nessa primeira parte hoje, ok? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 ao versículo 18. A palavra do Senhor nos diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Versículo 18 diz: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Deus aplica esse estudo, irmãos, aos nossos corações nesta manhã. Irmãos, nós temos aí 2 palavras que identificam a personalidade do Espírito Santo. Primeiro, que ele é Espírito. Como o texto que nós lemos aqui do Evangelho de João, nós não vemos, nós não podemos ver, nós não podemos tocar na pessoa do Espírito Santo, porque ele é Espírito. E a palavra Espírito, que eu já falei anteriormente, a palavra grega pneuma, que traz a ideia de vento, de sopro. No Antigo Testamento, que trazia a ideia da palavra hebraica para Espírito, que trazia a ideia de óleo, de respiração, de vida e também de poder. A segunda personalidade do Espírito
que traz essa ideia é que, além de ele ser espírito, ele também é santo. A palavra grega agios significa venerável, digno de toda veneração, alguém que é sem pecado, alguém que é puro, reto, alguém que é oposto a toda a impureza. Então, nós temos aí duas características do Espírito Santo. Primeiro, que ele é Espírito, que nós não vemos, que nós não tocamos no Espírito Santo. Por isso, infelizmente, já na terceira etapa, digamos assim, dessa série de estudos, eu falo que a igreja contemporânea tem, na verdade, prestado um desserviço ao Espírito Santo. Porque muitas igrejas, na atualidade, têm cantado, têm orado, têm até afirmado que a presença do Espírito Santo é tão real que nós podemos tocar no Espírito Santo, né? Nós podemos ver o Espírito Santo. Eu vejo o Espírito de Deus aqui nesse lugar. Irmãos, se nós olharmos de Gênesis a Apocalipse, nós não vamos encontrar base bíblica para essa afirmação, né? Quem é o Espírito Santo? Em teologia, nós afirmamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, e aí há um outro erro de interpretação que nós acabamos fazendo idolatria, né? Quando nós dizemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, nós não estamos afirmando, irmãos, que são três deuses. Apenas um Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três, a Trindade, eles não estão submissos uns aos outros, ou, como nós podemos afirmar, não estão abaixo um do outro. Todos os três estão no mesmo nível. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Não são três deuses, mas um único Deus em três pessoas. O Espírito, para nossa compreensão, é a terceira pessoa dessa Trindade, mas está no mesmo nível do Pai e também do Filho. Ele é um com o Pai e ele também é um com o Filho. E os textos que nós podemos afirmar isso se encontram em Mateus capítulo 3, versículo 16, versículo 17, e Mateus capítulo 3, versículo 28, Mateus capítulo, 3, versículo 28, e Mateus capítulo 19. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na ordem que Jesus havia dado aos apóstolos, para que eles fossem e pregassem o evangelho a toda criatura, nós vemos ali a Trindade em ação em um único Deus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. O Espírito Santo é aquela personalidade com quem nós podemos nos comunicar e com quem também nós podemos nos familiarizar. Filipenses capítulo 2, versículo 1, e 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, vai nos afirmar justamente isso, que nós oramos ao Pai e as nossas orações são elevadas até o trono do Deus Todo-Poderoso pelo Espírito Santo de Deus. Nós podemos também afirmar que a tarefa do Espírito Santo na terra, como o texto que nós lemos, é, em primeiro lugar, consolar. Ele é o nosso consolador, do grego parakletos. Ele é literalmente aquele que intercede, que está ao nosso lado. Ele é o nosso ajudador. Como a palavra em grego, parakletos, significa advogado. Em João capítulo 14, os versículos que nós lemos, em João capítulo 15, versículo 26, e em João capítulo 17, versículo de número 7. Essa é a tarefa primordial, irmãos, do Espírito Santo, é trazer o consolo para aqueles que são eleitos por Deus, para aqueles que são comprados por Cristo Jesus. Uma segunda tarefa do Espírito Santo é que ele também é o líder, é o diretor, poderíamos dizer assim, da igreja. Em Atos capítulo 8, versículo 29 ao versículo 30, em Atos capítulo 13, versículo 2 ao versículo de número 4,
em Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, e em Atos capítulo 20, versículo de número 28. É o Espírito Santo quem guia o conselho da igreja, é o Espírito Santo quem guia os pastores da igreja, é o Espírito Santo quem guia a própria igreja por meio da palavra do Senhor. Então, uma terceira função do Espírito Santo é justamente essa, é trazer cativo a igreja para a palavra de Deus. Perceba, irmãos, que o Espírito Santo não traz glória para si próprio. O Espírito Santo não busca elogios para ele mesmo, mas o Espírito Santo, e essa é a terceira característica, a terceira função do Espírito Santo, além de trazer consolo para o povo de Deus, além de trazer direção para o povo de Deus por meio da palavra de Deus, o Espírito Santo, a função do Espírito Santo é trazer o povo de Deus cativo à palavra de Deus. Então, não existe, irmãos, compreensão bíblica, nem em 2000 anos de história da igreja sobre a face da terra, não há compreensão de um Espírito Santo extra-bíblico. O Espírito Santo sempre aponta para as Escrituras. Então, se você vê manifestações ditas aí nas igrejas modernas de um Espírito Santo que não conduza a igreja para a palavra de Deus, tenha em mente de que pode ser tudo, menos o Espírito Santo. Movimento humano, movimento carismático, gerado por homens, mas jamais a obra do Espírito Santo de Deus. E uma quarta função do Espírito Santo é justamente selar o povo de Deus. Perceba que há uma trajetória. Cristo morre, Cristo é ressurreto dentre os mortos ao terceiro dia, ele é elevado até a presença do Deus Todo-Poderoso, do Pai Eterno, e ele promete de que ele vai para o Pai e ele enviará o Consolador, que é justamente o Espírito Santo, para trazer esse consolo ao coração dos crentes verdadeiros, dos crentes autênticos, dos crentes genuínos. De que um dia, o consolo é esse, de que um dia o mesmo Cristo que vocês viram subir será o mesmo que vocês verão descer para buscar a igreja comprada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, como se encontra no livro de Atos, capítulo de número 1, se eu não me engano, versículo número 4. Temos essa afirmação dos próprios anjos aos apóstolos que estavam abismados, né? Quando Cristo subiu aos céus. Pois bem, o Espírito Santo traz esse conforto aos nossos corações e trazendo já uma aplicação para as nossas vidas dessas características do Espírito Santo de Deus. Em meio a essa pandemia, irmãos, todo esse turbilhão de dificuldades que nós estamos enfrentando, há um consolo para todos nós. É de que em muito breve, Cristo Jesus, que se encontra nesse instante assentado ao lado direito do Pai, em breve voltará para nos buscar. Para que onde Ele esteja, nós também possamos estar junto dele. E a Bíblia nos garante que aonde Jesus Cristo nos levará, ou para onde Jesus Cristo irá nos levar, não haverá choro, não haverá luto, não haverá dor, não haverá pranto. Isso é um consolo maravilhoso. Nós vimos no canal da igreja, Lagoa Seca no YouTube, sexta-feira anterior, um estudo sobre a carta de Paulo aos Filipenses, continuando essa série de estudos na carta de Paulo aos Filipenses, mais precisamente Filipenses capítulo 1, versículo de número 21. Paulo vai dizer que o viver é Cristo e o morrer é lucro. A morte para um crente não é o fim, é o começo desse consolo eterno. É o começo dessa vida com abundância. Aqui nessa terra, nós não temos ou não teremos vida em abundância, porque nós somos falhos.
porque nós pecamos, porque nós erramos, porque nós adoecemos, nos entristecemos. Temos aí, passamos num número tão alarmante, né, no Brasil, por conta da pandemia, mais de 500 mil de pessoas, mais de 500 mil pessoas partiram por conta da pandemia. E talvez alguns irmãos que se encontram aqui nesta manhã conosco tenham perdido parentes por conta da pandemia, ou conhecidos, né? Pessoas que trabalhavam com você, que moravam perto de você, que eram amigos. Mas o conforto, irmãos, do Espírito Santo, que é o nosso consolador, nos garante que aqueles que partem com Cristo Jesus estão infinitamente melhor do que nós que estamos aqui. Então, essa é a primeira característica do Espírito Santo de Deus. A primeira função dele é trazer esse conforto, é trazer esse consolo, de que um dia, muito em breve, nós encontraremos o nosso amado Senhor e Salvador, o amado da nossa alma, a quem nós servimos aqui, com tantas lutas, com tantas batalhas, mas nós perseveramos até o fim, porque até nisso, irmãos, é Ele quem tem nos ajudado, Ele que tem nos apoiado. Segunda função é liderar a igreja. E aí, nós tiramos dos ombros da liderança da igreja, podemos afirmar assim, esse peso, né, de que a igreja não está sobre as nossas mãos. Nós somos apenas mordomos de Cristo, como Paulo vai dizer, escrevendo a carta aos Coríntios. Os líderes da igreja não são os donos da igreja, mas nós somos guiados pelo Espírito Santo em toda e qualquer decisão que nós tomarmos. Nós precisamos procurar esse auxílio, em primeira instância, do Espírito Santo antes de tomarmos qualquer decisão. É por isso que, infelizmente, por falta dessa interpretação bíblica, há muitos líderes em tantas outras denominações de ideias em que o pastor toma a decisão sozinho, né? O pastor acaba se desgastando, porque ele tem que tomar a decisão de tudo. Então, se queimou uma lâmpada, é o pastor que tem que resolver. Se faltou um irmão, é o pastor que tem que resolver. Se faltou o grupo de louvor no momento, é o pastor que tem que resolver. Se as coisas não estão andando bem, o pastor que resolva. E nós não cremos nisso. O Espírito Santo é quem dirige a igreja. Então, nós precisamos descansar, sabendo que o Espírito Santo tem nos guiado, tem nos conduzido em toda e qualquer decisão que nós tomamos ou que nós iremos tomar. É o Espírito Santo quem cumpre o seu papel de liderar a igreja de Cristo. Quando nós somos ouvintes do Espírito Santo, irmãos, as coisas caminham, muitas das vezes, não como nós queríamos, mas como Ele quer, porque Ele é soberano também sobre as nossas vidas. O Pai é soberano, o Filho é soberano e o Espírito é soberano sobre a igreja de Cristo. Essa é a terceira função, a segunda função, e a terceira função é justamente essa, é trazer a igreja cativo à palavra de Deus. Muitas pessoas leem a palavra de Deus, mas não compreendem, não entendem. Porque, infelizmente, estão lendo na força do seu próprio braço. O intelecto humano, irmãos, não vai trazer compreensão bíblica. Somente a iluminação do Espírito Santo de Deus é que vai trazer essa iluminação à nossa mente para que nós venhamos a compreender a palavra do Senhor por meio do Espírito Santo. Você pode estudar, você pode ler livros, você pode gastar tempo, investir tempo tentando entender a palavra de Deus, mas se o Espírito Santo do Senhor não iluminar a sua mente, você não vai compreender. E a quarta e última função do Espírito Santo é trazer esse selo. O selo do Espírito Santo, que Paulo escreve na carta aos Efésios, vai afirmar: nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos essa garantia. Nós temos alguns símbolos do Espírito Santo, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, e alguns versículos bíblicos aqui, como são muitos,
Eu vou apenas passar pelos versículos bíblicos. O primeiro símbolo do Espírito Santo é o símbolo do fogo, que é o que purifica, o que refina. O ouro era o fogo no Antigo Testamento. E traz essa ideia de que o Espírito Santo é aquele que purifica todo crente, é aquele que refina o crente autêntico. Não é, irmãos, que o crente não peque mais. Ele continua pecando, porque nós estamos ainda nesse mundo caído. Mas o Espírito Santo de Deus é aquela alerta que quando nós caímos, quando nós pecamos, o Espírito Santo traz esse incômodo ao nosso coração. O crente verdadeiro, ele não se alegra no pecado, ele se entristece, porque o Espírito Santo traz esse incômodo ao seu coração. Então, o primeiro símbolo no Antigo Testamento que nós vemos, e também no Novo Testamento, em Atos capítulo 2, versículo número 3, é o símbolo do fogo. O segundo símbolo é o da água, que é o que regenera, o que limpa, o que dá vida e o que desinfeta, né? A água tira toda impureza através da água. Nós lemos isso em João, capítulo 7, versículo 38, versículo 39, e no Antigo Testamento também havia esse símbolo em relação ao Espírito Santo, em Isaías, capítulo 44, versículo de número 3. O terceiro símbolo é o vento, que é algo invisível, indescobrível, você não sabe de onde o vento vem, nem para onde o vento vai, é algo indispensável, né? E é algo que dá vida, que é irresistível. Você não consegue guardar o vento. Assim também nós não conseguimos guardar o Espírito Santo. Ele nos toma de uma forma sobrenatural. Se conta também em Atos, capítulo 2, e em João, capítulo 3, versículo número 8. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era simbolizado pelo óleo que ungia a cabeça dos reis, que ungiam a cabeça dos sacerdotes, que trazia essa autoridade no Antigo Testamento, que trazia essa escolha, essa separação, que dava o poder e que também era ministrado, aí já no Novo Testamento, o óleo era ministrado como cura física. Em Lucas, capítulo 4, versículo 18, em Atos, capítulo 10, versículo 38, e na epístola escrita por Tiago. Tiago vai dizer que se alguém está enfermo, chame os presbíteros e que esses orem por eles e que derrame óleo sobre a enfermidade, e a oração, né, irá curar aquele que está enfermo, irá perdoar muitos pecados. É claro que não é o poder daquele que ora, mas é o poder daquele que ouve a oração. Partindo para mais um ponto, nós temos a obra do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é o Criador. Nós vimos isso no início desse estudo. O Espírito Santo é Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo de número 2, nós vemos ali a passagem bíblica em que Moisés afirma que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E nós temos também essa obra do Espírito Santo como Criador no livro de Salmos, de número 104, versículo de número 30. Em segundo lugar, o Espírito Santo é doador de vida, ou da vida. Em Gênesis capítulo 2, nós vemos quando Deus sopra a vida, ou fôlego de vida no homem, a palavra a vida ali traz a ideia de espírito. Então Deus soprou nas narinas do homem o espírito. Em Jó, capítulo 27, versículo 3, capítulo 33, versículo 4, e aí nós vemos no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, em Romanos, capítulo 8, versículo 11, e em Apocalipse, capítulo 11, versículo de número 11. Os irmãos estão compreendendo até aqui? Estou muito rápido. Por conta do tempo, eu não vou pedir para os irmãos abrir. Os irmãos estão percebendo aí que tem muitos textos, né? Então a gente passa aqui, passa do horário. Mas se algum dos irmãos... Se algum dos irmãos quiser ler algum texto, aí os irmãos me falem, tá? Pastor, o reverendo Saul abrir a oportunidade, eu posso aqui pedir para alguns irmãos abrir alguns textos para a gente ter uma participação, né?
já que é uma escola dominical e nas aulas eu gosto que os alunos participem, tá? Mas é muito texto, né? Tem no Antigo Testamento e no Novo, mas aí o reverendo Saul permitir, eu posso deixar com que um irmão ou dois possa ler um texto do Antigo e um do Novo, tá? Para a gente ter uma participação aqui. Tranquilo, pode conduzir, Evanilson. Pronto. Então, já que o pastor permitiu, eu vou pedir para um irmão abrir 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21, que é a terceira obra do Espírito Santo, é ele sendo profeta. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21. O Espírito Santo como profeta, Amém. profeta máximo, que inspira dons de profecia. Quem encontrou pode ler. 2 Pedro, capítulo 2, Pedro versículo 2 21. diz: pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Que lhes fora dado. O Espírito Santo é o profeta máximo que traz mandamentos do Senhor para todos, independente daqueles que são eleitos e daqueles que não são eleitos. É o Espírito Santo quem usa, irmãos, o pregador por meio da pregação da palavra de Deus para quebrar corações. E aí Pedro vai exortar aqueles irmãos que estavam abandonando a fé. Não é que eles estavam abandonando a salvação, porque nós cremos que uma vez salvo, salvo para sempre, e nem todos aqueles que estão dentro da igreja são salvos, nós precisamos compreender isso. Há dentro da igreja o verdadeiro e o falso, o joio e o trigo. Estão no mesmo lugar, na mesma plantação, ouvem a mesma pregação do Espírito Santo de Deus. Entretanto, uns ouvem para a salvação e outros ouvem para a condenação. Ok? Quarta obra do Espírito Santo é que ele opera milagres. E se nós entendêssemos isso, irmãos, se a igreja brasileira compreendesse essa obra do Espírito Santo, muitas igrejas iriam fechar as portas. Porque talvez você já tenha visto aquele pregador, aquele pastor, aquele apóstolo, né? Que faz milagres e que recebe a glória para si. A obra do milagre, quem opera é o Espírito Santo de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 28, 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 9 ao versículo de número 11, vai nos afirmar isso. É o Espírito Santo de Deus, e nós cremos nisso, que ainda hoje opera milagres. Não para a glória de homens, mas para a glória de Deus. Nós somos, irmãos, apenas ministros do Espírito Santo. Nós somos apenas usados pelo Espírito Santo para trazer cura física ou espiritual ou emocional. Talvez Deus, por meio do Espírito Santo, já tenha lhe usado para levar uma palavra, e aquela palavra que o Espírito Santo usou você trouxe um bálsamo ao coração daquela pessoa que estava aflita, ao emocional daquela pessoa. É uma cura. Infelizmente, nós glorificamos a Deus pelas curas que nós vemos, somente por elas, pelas curas visíveis. Mas nós olhamos para um contexto como esse da atualidade, e quantas pessoas não estão depressivas, né? Precisando de uma cura na alma. E o Espírito Santo pode usar você para levar a cura para aquela pessoa. Física, a cura emocional e também a cura espiritual, a cura do pecado, por meio de você, por meio de mim. Então, essas são as obras do Espírito Santo de Deus. Os irmãos percebem mais uma vez que a obra do Espírito Santo de Deus não tem nada a ver com aquilo que nós vemos nos nossos dias, principalmente em algumas igrejas pentecostais e neopentecostais. E por que eu me refiro aqui em algumas?
nem todas as igrejas pentecostais fazem o que nós vemos em outras denominações pentecostais. Existem no nosso meio igrejas pentecostais sérias, que pregam o evangelho, mas existem também aquelas que fazem ou prestam desserviço à obra de Deus, à obra do Espírito Santo. E não tem nada a ver, irmãos. Perceba, a obra do Espírito Santo, nem a função do Espírito Santo, que nós vimos anteriormente, e agora nós vamos ver a natureza do Espírito Santo, nenhum desses 3 atributos do Espírito Santo de Deus tem a ver com marchar, com rodopiar, com falar em línguas estranhas, que é estranho até demais, ungir de maneira que aquela pessoa que é ungida pelo Espírito Santo é mais santa do que as demais. Os irmãos percebem que não tem nada a ver com isso. O Espírito Santo de Deus é alguém muito sério e deve trazer uma tristeza ao nosso coração em ver que algumas denominações fazem chacotas com o Espírito Santo. Nós vimos no início do estudo, ele é espírito, mas ele também é santo. Ele é puro. Ele é alguém que nós deveríamos valorizar mais. A presença do Espírito Santo em nós, a presença do Espírito Santo de Deus na igreja é algo muito sério. O culto deve ser conduzido pelo Espírito Santo, mas não de forma grotesca, como nós temos visto. É algo centrado na palavra de Deus. A missionária Zélia quer falar? Eu só queria fazer uma questão quando você estava em questão das línguas, se estranha, que é estranha mesmo. E muitas vezes o que me preocupa quando eu vejo na questão dessas línguas estranhas, que é muito estranha, é que as pessoas usam os mesmos termos e dão N interpretação quando isso não é verdade. Isso, justamente. É porque, na verdade, ninguém quer estar errado, né? Infelizmente, ninguém quer estar errado. Todo mundo quer estar certo. Então, se você for para uma igreja neopentecostal, eles vão dizer que eles que estão certos, porque eles são quentes, né? São fervorosos, e nós aqui estamos errados, porque a igreja presbiteriana é fria. Certa vez até o reverendo Saul pontuou isso lá em Lagoa Seca. Para muitas igrejas, a igreja pentecostal é uma igreja gelada, né? E todo mundo quer estar certo. Mas se nós formos ver à luz das Escrituras, nós vamos perceber que o Espírito Santo é alguém muito sério. E essa questão de línguas, aí seria outro estudo, né? Mas a questão das línguas, que hoje não são as línguas que foi usada, por exemplo, no derramamento do Espírito em Atos capítulo 2, no livro de Atos, em Pentecostes, nós vamos perceber, irmãos, que não tem nada a ver uma coisa com outra. As línguas ali em Atos capítulo 2 eram o que nós chamamos de glossolalia. Eram línguas inteligíveis. O que isso quer dizer? É o Espírito Santo usar qualquer pessoa que está aqui conosco para que essa pessoa traduza o que eu estou falando, por exemplo, em inglês. Estou falando aqui em português e Deus, pelo Espírito Santo, usar qualquer pessoa aqui, qualquer irmão, e traduzir o que eu estou falando em português, traduzir em inglês. É glossolalia. É uma língua que os homens compreendem. É claro, é estudo para outro tempo, para outro plano. Mas se os irmãos perceberem em Atos capítulo 2, cada pessoa ali, cada indivíduo, entendeu o que aquela pessoa estava falando, na sua própria língua materna. Então, nós precisamos entender isso. É justamente o que a Aline pontuou aqui. São línguas que nós compreendemos, línguas que existem. Então, não é nada sobrenatural a tal ponto que os homens não possam compreender. Ok? Então, terceiro ponto desse primeiro estudo. Os irmãos percebem aí que tem muita coisa, né? Tem muito material em uma manhã só, não daria tempo. Terceiro, é a natureza do Espírito Santo. Primeiro lugar, o Espírito Santo é eterno. Ele não é criado. Ele não é um fantasma. Ele é eterno.
Hebreus capítulo 9, versículo 14. Eu vou pedir para um irmão ou irmã abrir em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e o versículo 11. É o segundo ponto na natureza do Espírito Santo. Além dele ser eterno, ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e o versículo 11. Amém. Posso ler? Pode ler. Deixa eu só desligar meu microfone aqui, senão dá um... 1 Coríntios 2, 10 e 11, não é isso? Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Muito obrigado, meu irmão Jário. O Espírito Santo, ele é onisciente, sabe de todas as coisas. O texto que o irmão leu nos afirma que o Espírito Santo revelou aos homens as coisas que estavam ocultas. Porque qual é o homem que não, versículo 11, porque qual dos homens sabem as coisas dos homens, senão o Espírito que está no homem? Mas somente o Espírito Santo, sabe das coisas de Deus, as coisas profundas de Deus. O Espírito Santo, ele é eterno, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. E aí, quinto ponto da natureza do Espírito Santo é que ele é santo. Pedir a outro irmão que abra, por gentileza, 2 irmãos. E aí a gente parte o ponto 5 e o ponto 6 da natureza do Espírito, que ele é santo e que ele é bom. Primeiro irmão, abre em Romanos capítulo 1, versículo 4. Segundo irmão, Salmo de número 143, versículo 10. Romanos capítulo 1, versículo 4. Amém. Pode ler? Pode ler. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Espírito de santidade. Antes do próximo irmão abrir Salmo de número 143, versículo 10, nós precisamos compreender uma coisa. Talvez na sua Bíblia esteja escrito segundo o Espírito de santidade. E Espírito aí esteja escrito com um E minúsculo. Pneumatologia, ou pneuma, espírito, na língua grega, ele tanto significa espírito invisível, que aí traduz o Espírito Santo de Deus, como o espírito do homem. Tá? Então, por isso, talvez, em alguns momentos da sua leitura bíblica, do seu estudo bíblico, você vai encontrar aí escrito espírito com E maiúsculo e espírito com E minúsculo. A ideia aqui, em Romanos capítulo 1, versículo 4, é de que Cristo Jesus foi ressuscitado dentre os mortos pelo Espírito Santo de Deus. Tá? Então, Espírito de santidade é a mesma interpretação para Espírito Santo de Deus. Só para a gente conhecer mais, né? Bíblico, estudo bíblico, tá? Então, o quinto ponto da natureza também, do Espírito... Evanilson, também tem um contexto, por exemplo, quando a gente vem falando e toda a voz é como se fosse do próprio Deus falando, aí é por isso que não aparece em E maiúsculo. Isso. Quando Deus se refere ao homem, Deus vai se referir ao E minúsculo, que é o espírito do homem. Tá? Mas o contexto de Deus falando com o homem é sempre o E maiúsculo, que é o Espírito Santo quem fala com o homem. É por isso que nós dizemos, tem até uma canção muito antiga, eu não sou velho, tá?
muito antiga, mas que ela diz que o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Ali é o Espírito Santo de Deus. É uma música tão bonita, né? Tem uma letra tão bíblica e, infelizmente, nós ouvimos pouco nas nossas igrejas. Mas fica aí uma dica para os irmãos: ouçam músicas antigas. Falam muito ao nosso coração e são bíblicas. Não é que as novas também não sejam, mas nós precisamos peneirar mais, né? Essas novas. Então, só para os irmãos terem a noção, uma leitura que você fizer da Bíblia e você encontrar espírito com E minúsculo, é referente ao Espírito do homem, e espírito com E maiúsculo é referente ao Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito com E minúsculo estiver seguido de santidade, é sempre o Espírito Santo de Deus. Tá? Então, quando Paulo diz assim, e foi designado Filho de Deus em relação a Cristo Jesus com poder, palavra grega dínamos, que traz a ideia de dinamite, de poder, de autoridade. Então, Cristo Jesus foi revestido com todo o poder. Lá no Evangelho, Jesus Cristo vai dizer aos apóstolos que todo o poder me foi dado nos céus e na terra. É isso que Paulo está afirmando aqui. E foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade, que é o Espírito Santo. Então, ele é santo, ok? Entendido isso, ponto 6, o Espírito Santo é bom. Quem encontrou aí Salmo de número 143, versículo 10. Posso ler? Pode ler. Salmo 143, capítulo 143, o verso 10. Isso. Ensina-me a fazer tua vontade, pois tu és meu Deus. Que o Espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro. Isso. Aleluia. Os irmãos percebem que Espírito aí está escrito com E maiúsculo? É a mesma ideia daquela que nós havíamos falado anteriormente. A oração de Davi. Olha o que ele diz. Essa linguagem que acredito que Camila leu é muito boa. Ela é diferente. Eu estou com uma revista corrigida aqui. Ela leu em uma outra versão que traz uma profundidade tamanha. Eu vou pedir para ela ler novamente. Pode ser, Certo. Camila? Por favor. Sim. Essa que eu uso é NVT, nova versão transformadora. Isso. Linguagem Ensina-me mais atual. ensina-me a fazer. Permita-me, Camila. Perceba, irmãos, a oração de um homem de Deus. Ele está orando aqui por meio do Espírito Santo de Deus ao Pai, a Deus, ao Pai. E façamos uma comparação. Quando eu coloquei esse versículo aqui no estudo, e eu fui analisar o versículo, eu tentei fazer uma comparação com a minha oração. Então, enquanto a irmã Camila estiver lendo, eu queria que todos os irmãos fizessem uma comparação com um motivo, ou os motivos das suas orações. E nós precisamos alinhar a nossa oração com a oração bíblica. Então, a irmã Camila pode ler. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Que o teu Espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro. Reto e seguro. Ele está pedindo para que Deus ensine a ele a fazer a vontade de Deus. Os irmãos lembram aqui, aí, quem foi outra pessoa que fez essa mesma oração? Lá no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Os irmãos lembram quem foi que ensinou a oração dominical, que nós intitulamos dominical? Seja feita a tua vontade. Nós precisamos alinhar, irmãos, a nossa oração com a vontade de Deus. O que você tem enfrentado? Na verdade,
o que você tem pedido é segurança de Deus. A sua oração tem sido guiado pelo Espírito Santo de Deus. Percebam que está totalmente oposto àquilo que nós temos assistido, àquilo que nós temos visto desses falsos profetas dos nossos dias. Traga a sua oferta e eu vou subir ao monte e vou orar por você e Deus vai curar você e Deus vai lhe fazer próspero e Deus vai lhe dar um carro do ano. Você não vai ser mais empregado, você vai ser empregador. Você não nasceu para ser cauda, você nasceu para ser cabeça. Os irmãos percebem que é totalmente oposto à oração bíblica. Eu tenho feito as minhas orações lendo o livro de Salmos. Então eu leio um salmo e faço a minha oração baseada naquele salmo. E eu gostaria de incentivar os irmãos a fazer da mesma maneira. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu. Olha a intimidade do salmista. É meu Deus. Tu és o meu Deus. E aí vem um segundo pedido dele. Para que eu faça a tua vontade, guia-me pelo teu espírito, ou como Camila leu, bondoso espírito. O Espírito Santo é bom, irmão. O Espírito Santo nos guia. E aí vem o último ponto em relação a essa primeira parte sobre pneumatologia. Nós vemos o caráter do Espírito Santo. Primeiro lugar, primeiro caráter do Espírito, ele é intercessor do povo de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 27, vai dizer que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, essa é a primeira característica do Espírito Santo. Ele intercede por nós. Eu ouvi certa vez um pregador afirmar que o Espírito Santo, ele ajeita as nossas orações. Por exemplo, nós estamos pedindo por cura, por algo que nós achamos que é urgente. E esse pregador dizia que o Espírito Santo pega a nossa oração e modifica. Senhor, não é isso, não é muito bem isso que ele quis pedir, não. É outra coisa. Não é assim. O Espírito Santo intercede por nós, não é para que nós venhamos a passar pelas lutas, irmãos, como se a glória fosse nossa. Aí eu venci isso aqui porque eu tinha conhecimento. Eu conhecia A, conhecia B, conhecia fulano, ciclano, então eu conquistei isso aqui. Não é assim. O Espírito Santo, ele intercede por nós porque nós não sabemos orar como convém. Perceba, se a gente pegar um versículo isolado e fazer dele uma doutrina, nós vamos transformar aquele versículo em heresia. Nós precisamos ler Romanos capítulo 8, versículo 26, nós precisamos ler Romanos capítulo 8, versículo 28, e nós vamos compreender Romanos capítulo 8, versículo 27. Ele intercede por nós porque nós não sabemos orar como convém. A segunda característica, ou segundo caráter, perdão, do Espírito Santo é que ele fala conosco. Vamos abrir? Eu vou ler esse, irmãos, Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Eu não sei até que horas. O pastor não me passou o horário, viu? Então, pastor, quando eu já estiver perto aí, o pastor faz aqui o cortezinho aí. 10h30. Pronto, tá ok. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. É o segundo caráter do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. No original grego, traz a ideia de o Espírito transmite. Aquele que
fala algo da parte de alguém. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, segundo caráter, é que o Espírito fala. Mas como ele fala? Por meio da palavra. Terceiro ponto é que o Espírito ouve. Além de ele falar, ele também ouve. Então, quando você pensar que está sozinho ou que está sozinha, lembre que o Espírito Santo está ao seu lado. Lembre que quando você abrir a sua palavra, o Espírito fala com você. Mas lembre também de que quando você fala, quando você ora, o Espírito Santo ouve as nossas orações. Quarto ponto, o Espírito ensina. É aquilo que nós falamos outrora, que das características do Espírito Santo é nos trazer cativo à palavra de Deus. Ele ensina por meio da palavra. Quinto ponto, ele testifica, o Espírito testifica conosco que aquilo que você está falando é da parte de Deus. Então, se um pregador, por mais famoso que ele seja, por mais conhecido que ele seja, está pregando qualquer outra coisa que não seja a palavra, o Espírito Santo testifica a você que é uma heresia. Tá? Então, sexto ponto, o Espírito Santo ama, ele nos ama. Sétimo, ele nos conhece. Estou passando aqui rápido, porque nós temos aí cerca de 10 minutos, passar antes ao pastor. Ele nos conhece. Oito ponto, é que ele tem vontade própria. Ele tem vontade própria. Ele não é nosso escravo, ele não é nosso servo, ele tem vontades. Nono, ele pode ser entristecido. Paulo vai dizer a carta aos Efésios, não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Ele se entristece, irmãos, quando nós pecamos, quando nós erramos o alvo. Décimo ponto, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. 11, ele nos guia. 12, o Espírito Santo pune e castiga. Então, se alguns afirmam que Deus é amor, o mesmo Deus que é amor é justiça também. O Espírito Santo nos ama, mas ele também corrige, ele nos castiga, nos pune. 13º, esse número eu não gosto muito não, mas 13, ele revela a vontade de Deus para nós. Passa rápido. O 14º, ele é aquele que nos sonda, que nos conhece, que penetra até as nossas profundidades. 15º, o Espírito Santo faz lembrar a nós, tanto do conforto, do consolo, quanto da palavra do Senhor. 16º, o Espírito Santo nos convida, Apocalipse capítulo 2, versículo 20, Apocalipse capítulo 22, versículo 17, aquele que tem sede, venha e beba, aquele que tem fome, venha e coma de graça da água da vida, da árvore da vida. 17, a caráter do Espírito Santo, ele habita em nós. Ele habita em nós. Então, perceba, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele ouve, ele fala, ele ensina, ele ama, ele corrige, ele nos conhece, ele habita em nós e, em último lugar, ele faz o nosso coração se aquecer diante da pregação do genuíno evangelho que aponta para a cruz de Cristo. É difícil entender como alguém que diz que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo e vai a um culto bíblico e ouve uma pregação genuína e não tem um coração aquecido. É difícil entender. Porque o Espírito Santo que habita em nós, irmãos, ele traz essa verdade bíblica aos nossos corações. De que aquilo que está sendo pregado, baseado na Bíblia, é verdadeiramente Deus falando conosco. E aí o nosso coração se aquece. Partindo já para o final, o Espírito Santo é um dom de Deus.
Ele é um dom dado àqueles que pedem, àqueles que querem o Espírito Santo, em Lucas capítulo 11, versículo 13, em Atos capítulo 2. Segundo, ele deve ser recebido como um dom de Deus, não é mérito seu, não é mérito nosso. Atos capítulo 2, versículo 38 e o versículo 39. Terceiro, ele é um dom dado àqueles que obedecem a Deus, em Atos capítulo 5, versículo 32. E quarto, Deus nos deu o dom do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 8. Deus deu a você esse dom. Às vezes você pensa, não tenho dom nenhum. Eu não sei pregar, não sei cantar. Você tem o dom do Espírito Santo. De testemunhar, de ser usado por Deus. Permita-me concluir com 3 aplicações. O Espírito Santo sempre estará conosco. Isso nos traz em 3 verdades. A primeira delas é que o Espírito Santo, irmãos, diante de tudo isso que nós vimos, e acredito eu que o irmão Otton vai deixar aí salvo no canal da igreja, no YouTube, então quem desejar rever o estudo pausado, os versículos pausados, pode ir depois lá no YouTube da igreja, rever e anotar os pontos que nós falamos aqui nessa manhã. Mas diante de tudo isso que nós vimos, todo esse estudo em relação à pneumatologia, a estudo do Espírito Santo, nós temos uma primeira aplicação, é de que o Espírito Santo nos conforta e de que ele nos auxilia em nossas fraquezas. Nós somos fracos, irmãos. Todos nós que estamos aqui, não há supercrente. Nós nos decepcionamos muitas vezes, decepcionamos os outros também muitas vezes, erramos, pecamos, mas diante da nossa fraqueza, do nosso erro, o Espírito Santo nos auxilia e nos conforta. Uma segunda aplicação é que ninguém consegue enganar aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Se você que tem o Espírito Santo ligar a sua televisão hoje ou procurar aí nas mídias sociais pregação, você vai encontrar muita gente com o título de pregador. Mas aquele que tem o Espírito Santo, ele não é levado por todo o vento de doutrina. Ele é seguro nas Escrituras. E todo aquele que não prega as Escrituras, pode ser, como Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, vai dizer, pode ser até um anjo que vem do céu, que não pregue aquele que está nas Escrituras, que seja considerado anátema, maldito. Então, terceira aplicação diante desse estudo é que aquele que tem o dom do Espírito Santo, ele não é enganado pelos falsos profetas. Terceira e última aplicação. Aquele que tem o Espírito Santo deve ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, talvez aqui no nosso meio haja alguém que tem uma decisão para tomar ou durante essa semana tem algo para resolver. A minha última aplicação é essa. Ouça o que o Espírito Santo de Deus lhe diz. Não tome nenhuma decisão. Ouça bem. Não tome nenhuma decisão se o Espírito Santo de Deus não confirmou ou não falou com você por meio das Escrituras Sagradas. Não tome nenhuma decisão. Há decisões precipitadas, que depois que nós tomamos, não há como mais voltarmos atrás. Então, que nós possamos ser, todos os dias, guiados pelo Espírito de Deus, por meio da palavra do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Deus abençoe a todas as famílias aqui representadas. Eu não sei a quantidade que tiveram. Possivelmente o pastor Saul deve saber. Deve ter anotado aí. Tá? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Seja em Barra, seja em Lagoa Seca, seja aqui em Campina.
passo a palavra novamente ao presbítero Jorge. Amém. Se algum irmão tiver dúvida, pergunte aí, Jorge responde. Não, mas já tem uma pergunta para você, viu? Já que já anotei se alguém tiver uma pergunta, mas foi feita aqui por pastor Davi também, nós vamos fazer. Se algum irmão desejar também fazer uma pergunta, também pode falar nesse momento, nós vamos abrir o espaço. Então, eu vou dar prioridade aqui. A primeira pergunta foi feita do pastor Davi, que foi: já que estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo, pergunto, o que Paulo nos ensina quando nos manda se encher do Espírito? Pergunta foi feita pelo pastor Davi. Se encher do Espírito Santo. É isso? Ele cortou para mim aqui. Eu vou repetir aqui. O que estamos falando sobre a pessoa do Espírito? Já que estamos falando sobre a pessoa do Espírito, pergunto. A pergunta do pastor Davi. Certo. O que Paulo nos ensina quando nos manda se encher do Espírito? Deu para entender? Pergunta? Deu. Já estou com o texto lá aqui aberto. Efésios capítulo 5, versículo 18. Acredito que esse seja o texto que o reverendo Davi se baseou. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Acredito que seja esse. Pois bem, se nós olharmos o contexto, o versículo 15 vai dizer: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios. Versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas, e aí vem, encher do Espírito Santo, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Contexto aqui, de forma rápida e prática: Éfeso era uma cidade prostituta. Assim como Corinto, havia muitos homens da cidade de Éfeso que se embriagavam com vinho. E essa comparação em que Paulo faz é justamente trazendo o contexto da cidade de Éfeso. Ele adverte aos irmãos: meus irmãos amados, ao contrário dos homens que se embriagam com vinho aí em Éfeso, vocês façam o oposto. Não vos embriagueis com vinho, porque uma pessoa embriagada com vinho há dissolução, a contenda, a briga, a divisão. Mas, aí vem o oposto, para que vocês compreendam qual é a vontade do Senhor, que ele acabou de falar no versículo 17, enchei-vos do Espírito Santo. E aí vem a partir do versículo 19, a ordem é encher do Espírito Santo, versículo 19, como nós podemos identificar uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? Primeiro, é uma pessoa que fala entre os cristãos bíblicos, usando salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Não é uma pessoa que murmura, não é uma pessoa que gosta de divisão, de grupinhos, é uma pessoa que une. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é caracterizada por união e não por divisão. Ela, na presença dos irmãos, ela não perde tempo com futilidades, coisas fúteis da vida. Vamos falar de tanto exemplo, né? Tem aí futebol, vamos falar de futebol, perder tempo com futebol. Não, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela faz com que os outros irmãos sejam edificados. De que maneira? Falando com salmos, entoando louvores, de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, e aí vem a aplicação. Versículo 20. Dando sempre graças a Deus por tudo. Por tudo. Lembremos mais uma vez o contexto. Paulo escreve essa carta quando estava preso. É uma carta considerada carta da prisão. Você imagina alguém preso, dizendo aos irmãos que estavam livres: irmãos, aí de Barra Santa Rosa,
Dei graças a Deus por tudo, viu? Esse decreto aí que nos impossibilitou de estarmos presencialmente, Irmãos da Liberdade, Lagoa Seca, Barra de Santa Rosa, olhe, dê graças a Deus por tudo. Agradeço a Deus por tudo. Vocês estão passando por lutas, agradeço a Deus, porque é no meio da luta que Deus prova os verdadeiros e os falsos. Viu? Então, e aí vem o versículo 21, eu encerro, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Só uma dica, acredito que eu respondi, se não, pode perguntar novamente, se algum irmão tiver alguma dúvida no que eu falei. Mas só uma dica para os irmãos quando você for ler a sua Bíblia. Entre o versículo 21 e o versículo 22, pelo menos aqui na corrigida, tem um subtítulo em negrito, o lar cristão, marido e mulher. O meu está assim, não sei se o seu está. Essa parte em negrito não está escrito nos originais, no grego e no hebraico, e no aramaico, algumas porções da Bíblia, tá? Essa porção em negrito foi o tradutor que, ao traduzir das línguas originais para, por exemplo, o inglês, ele percebeu que o resumo dessa porção da palavra se refere a justamente isso, o lar cristão. Paulo vai falar agora, no versículo 22, entre marido e mulher. Só que muitos pregadores falham quando vão pregar a palavra de Deus, porque a pregação de submissão não começa no versículo 22, e sim no versículo 21. Só uma dica para os irmãos, tá? A presbítero Jorge me permita. Só uma dica. Quando os irmãos for ler a sua Bíblia, veja o contexto anterior ao texto que você está lendo. Porque muitos pregadores, vamos pregar ou vamos fazer um culto sobre família. E aí o pregador leu a partir do versículo 22. Não, irmãos. É a partir do versículo 21. É submissão uns aos outros no temor do Senhor. Quando nós somos submissos uns aos outros fora de casa, aí nós seremos submissos dentro de casa. Só para termos uma compreensão, ok? Peço perdão aí aos irmãos, acabei passando aí 1 minuto, no meu 1 minuto. Presbítero Jorge, está com o irmão. Completando o que você estava dizendo, Evanilson, a gente tem que lembrar que nos originais nós não temos título nem subtítulos, não. Nós temos isso. Textos corridos. Isso. E permita-me também, presbítero Jorge, não estou aqui dizendo também que essas partes em negrito são heresias, tá? Os irmãos não me entendam assim. Agora, há muitas partes em negritos na Bíblia que acabam atrapalhando o pregador. Por exemplo, eu vou citar só um exemplo. No Evangelho, nós temos uma parábola e que o tradutor colocou o título lá, a parábola da ovelha perdida. Um exemplo mais conhecido de todos. A parábola do filho pródigo. O subtítulo é esse, a parábola do filho pródigo. Entretanto, o personagem principal ali não é o filho pródigo, é o pai. Para os irmãos entenderem como algumas vezes traz uma interpretação que faz com que a gente traga uma aplicação errada. A aplicação, tá? Está lá o subtítulo, a parábola do filho pródigo, mas o personagem principal não é o filho pródigo, é o pai. O próprio texto começa dizendo, um pai tinha 2 filhos. É a função, é a interpretação dos reformados de que o pai ali é o próprio Deus. Não é que Deus tinha 2 filhos, mas que Deus é o pai que ama os seus filhos, independente daquilo que os filhos façam. Ok? Então, só essa dica aí aos irmãos. Presbítero Jorge. Foi mais feliz ainda quando o pastor Evanilson disse do 13º, né? Quando não tem esse número aí, já pulou, foi melhor ainda a resposta. Essa resposta foi muito boa. Quando pulou esse 13º aí, tá? Então, na verdade, em resumo, que o pastor Evanilson também me permita, é uma vida sendo controlada pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer que o Espírito não habita, mas sim uma vida controlada pelo Espírito Santo. Nós vamos abrir. Algum irmão quer fazer alguma pergunta?
oportunidade. Eu perguntei, pastor Davi, foi respondido? Tranquilo, pastor? Reverendíssimo, pastor Davi? Estou me sentindo aqui quase num sermão de prova, né? Tem 2 pastores, Amém. 2 presbíteros. Amém. Amém. Mais um irmão, alguma pergunta? Evanilson, só para... Como estudo nós sabemos que o nosso horário é bem resumido, nós temos muitos assuntos relevantes a tratar também sobre essa temática, porque nós colocamos que, lamentavelmente, muitas igrejas irmãs têm feito ou têm colocado algumas questões sobre a pessoa do Espírito Santo, ou seja, levado ao extremo. Assim, pelo fato de ter essa questão, pessoa, segunda pessoa, é quando fala na terceira, vem na nossa mente que é a terceira pessoa. Então, quando se faz essa terceira pessoa, faz essa colocação, é como se existisse Deus aqui, primeiro, Jesus no segundo, o Espírito assim. E vem na nossa mente, também ocidental, e o nosso entendimento vem no sentido. Nós temos o Ário, né, que é a doutrina ariana, tentou colocar uma definição, com o tempo tem invadido algumas igrejas, mas o Testemunho de Jeová é quem mais adota, no sentido de dizer que o Espírito Santo é a terceira pessoa, é um Deus terceiro, nesse sentido. Então, eles tentaram resolver que Deus é o primeiro, Jesus é o segundo e o Espírito Santo é o terceiro, nesse sentido. Já vi algumas igrejas, alguns professores, até fazendo essa colocação, que não é essa colocação bíblica que está, tanto que o irmão Evanilson colocou, mas eu vou fazer só uma colocação, Evanilson nos ajudar nesse sentido, traz algum esclarecimento para todos, porque alguns irmãos têm algum entendimento, têm colocado no contexto da igreja, e têm trazido algumas dificuldades para o entendimento, né? Como, por exemplo, qual é a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, porque algumas pessoas entendem como é que era a salvação do Espírito, como era a salvação no Antigo Testamento, já que traz esse entendimento, sendo o terceiro, então o Espírito Santo só está ali no Novo Testamento. O Espírito Santo é como se não tivesse presente no Antigo Testamento. Algumas pessoas entendem como, na mente, como é que era a salvação, já que o Espírito Santo, nós vemos mais isso sendo tratado no Novo Testamento, e não temos tantas colocações do Antigo Testamento. Então, qual era, na verdade, como é que era o entendimento da salvação dos nossos irmãos no Antigo Testamento e como era a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, já que faz essa dicotomia, essa separação. Queria que a Vanessa comentasse um pouco, acho que vai ajudar para alguns irmãos também que talvez tenham essa dúvida e esse esclarecimento. Ok. Vamos lá. Primeiro ponto é em relação à salvação no Antigo Testamento. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos compreender e ver que a salvação é única e exclusivamente na pessoa do Messias, né, do Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus. Aí a gente já tira, né? Não é Jesus Cristo, porque Cristo é sobrenome de Jesus. Cristo é a função de Jesus. Cristo significa, no original, enviado, Messias, prometido. Prometido por quem e onde? Lá em Gênesis 3, se não me engano, 3,15. Acredito que o reverendo Saul vai pontuar isso num estudo de doutrina da nossa confissão de fé, né, sobre a justificação. Mas vamos lá. No Antigo Testamento, os homens e mulheres que eram chamados por Deus eram salvos na fé em um Messias que ainda estava por vir. Ou seja, o Antigo Testamento olhava para frente, na expectativa, na esperança, e aí vem, na fé, no bendito Filho de Deus, proferido e prometido por Deus, lá em Gênesis, restabelecido nos Salmos, por Davi, por exemplo,
e visto espiritualmente pelo profeta messiânico, o profeta Isaías, que profetizou, talvez um dos maiores profetas do Antigo Testamento que profetizaram sobre a vinda de Cristo Jesus. Então, no Antigo Testamento, os homens eram salvos na fé no Cristo que vinha, estava por vir. Hoje, nós somos salvos no Cristo que já veio, há 2000 anos, e somos salvos na fé e na expectativa, na esperança de um Cristo que também há de vir, na segunda vinda de Cristo. Então, no Antigo Testamento eram salvos olhando para frente. Nós, no Novo Testamento, somos salvos olhando para trás e na expectativa também olhando para frente junto com eles. Então, como era a salvação no Antigo Testamento, eles olhavam para Cristo. Toda a simbologia do Antigo Testamento, os sacerdotes eram símbolos, as festas judaicas eram símbolos, os profetas levantados por Deus eram símbolos de um Messias que estava por vir. Nós, em Lagoa Seca, estamos pregando, o livro de Malaquias. Começamos antes de ter esse decreto. Hoje, nós vamos, de maneira presencialmente, estudarmos sobre a profecia do Messias, no livro de Malaquias. Então, o Antigo Testamento olhava para frente, no Messias que ainda viria. E dessa maneira eles eram salvos pela fé. Não nas obras, né? No simbolismo, na prática, não, é na fé. Como nós hoje também somos salvos pela fé. Então, a primeira resposta seria essa. Como eles eram salvos? Olhando para frente, crendo no Messias. Bendito e prometido. A segunda resposta, em relação a como era a atuação do Espírito Santo, é da mesma maneira que nós temos hoje. Só que hoje o Espírito Santo habita em nós. No Antigo Testamento, o Espírito Santo trazia vislumbres da glória de Deus. Por exemplo, quando Davi peca em seu adultério, em sua oração, se não me engano, Salmo 51, ele faz um pedido a Deus: não retires de mim o teu Santo Espírito. O Espírito era caracterizado, como nós vimos no estudo, através do óleo. Então, quando alguém era ungido com óleo para ser rei, para ser sacerdote, ali caracterizava que aquela pessoa estava com o Espírito Santo de Deus. Era alguém guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento trazendo esses vislumbres da glória de Deus. No Novo Testamento, com a descida, digamos assim, com Pentecostes, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo agora não traz apenas vislumbres de como será. Ele está em nós. Ele habita em nós. Até aquele grande dia em que nós encontraremos com o nosso Senhor face a face na glória. Então, de que maneira eles atuavam? O Espírito Santo vinha sobre o profeta e o profeta falava da parte de Deus, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, mas ele não selava como sela nos nossos dias. Então, é justamente isso que nós acreditamos, pautado nas Escrituras. Não sei se deu para responder. Só completando, Evanilson, a gente via que no Antigo Testamento quem recebia o Espírito Santo? Os reis, os profetas, os sacerdotes, tanto estavam fazendo a vontade de Deus, os judeus. Mas enquanto estavam fazendo a vontade de Deus. Evanilson, mas só um adendo, uma colocação. Levando em consideração que que o Espírito Santo de Deus, quem salva do pecado, da justiça e do juízo, não é isso? Fazemos alguns textos, quando fala tanto, a descida do Espírito na tenda da congregação do povo de Israel, nós observamos, e desceu sobre, não é isso? Num certo sentido. Mas, nesse sentido. Então, no caso do seu entendimento, digamos assim, o Espírito Santo agia de uma forma diferente de salvação do Antigo Testamento
e o Espírito Santo age de uma forma diferente do Novo Testamento. É esse a colocação. Não, na verdade, ele não agia de duas formas. O que nós caracterizamos por salvação no Antigo Testamento é por meio da fé que era dada pelo Espírito. É tanto que em Gênesis capítulo 12, Deus chama a um homem do meio pagão. E sobre aquele homem, Deus dá a convicção daquele homem que ele seria pai de muitas nações. Então, o Espírito Santo abriu a mente de Abraão, naquele tempo chamado Abraão, para que ele obedecesse uma voz que ele nunca viu, que ele nunca ouviu, nem ouviu falar. Então, o Espírito Santo enxertou fé em Abraão para que ele seguisse aquela voz. É bem verdade que Abraão não foi salvo porque ele seguiu, né? Foi salvo porque Deus, em sua eterna ciência, Deus escolheu Abraão de meio de um povo pagão e derramou sobre Abraão esse espírito de fé para a salvação. Agora, em relação ao Espírito Santo usar as pessoas, não necessariamente ele usava para a salvação. Um exemplo prático é que Deus usou uma mula, né? Nós dizemos, se Deus usou uma mula, porque Deus não pode usar um descrente? Então, o Espírito Santo de Deus agia na salvação daqueles homens com a fé no Cristo que viria. E usar era uma outra maneira, que o Espírito Santo age e usa quem ele quer, da maneira que quer. Então, há duas coisas distintas. Uma em relação à salvação, o Espírito Santo trazia essa fé sobre os judeus, na convicção de um Cristo que ainda viria. É a função do Espírito Santo, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós vemos relatos bíblicos de que no Antigo Testamento o povo se arrependia dos seus pecados. Uma obra do Espírito Santo. Passava aquela geração que se arrependia, que Deus abençoava, vinha uma outra geração que não conhecia, não ouviu falar sobre Deus, e que não se arrependia e voltava às mesmas práticas. Então, em relação à salvação, o Espírito Santo selava no Antigo Testamento com essa fé, com essa convicção de que haveria de se levantar um Messias, prometido por Deus, e prometido no Antigo Testamento, Moisés vai dizer que há de se levantar um maior do que eu, a esses vocês vão ouvir. Então é a promessa do Messias. Os homens ouviam aquilo e Deus derramava do Espírito que trazia essa fé. A fé que Paulo vai dizer aos Efésios que é um dom de Deus. Então, a fé salvífica na expectativa de um Messias. O Espírito Santo que usava os seus profetas, usava distintamente cada um deles, da maneira como o Espírito Santo bem desejava, para um propósito específico. Não era para isso que nós vemos nos nossos dias. Então, há uma fé salvífica e há um derramamento do Espírito Santo para usar aquele indivíduo, aquela pessoa, da maneira como ele quer. Quer seja salvo, quer não. Deus usa o salvo e o não salvo. A chuva cai sobre o justo e sobre o ímpio. Obrigado. Espero ter respondido. Mais algum irmão tem alguma pergunta? Se não tiver, já estamos aí a 10. Muito bom, Evanilson. Muito bom. Estamos a 10h48. Então, nós vamos encerrar. Agradecer nosso irmão Evanilson. Deus abençoe pelo estudo desta manhã. A todos os irmãos que participaram também, colaboraram também. Nós vamos passar a palavra ao pastor Saul. Faz as considerações. Nós sabemos que temos alguns que, por algum motivo, não podem participar à noite. Então, para fechar os avisos da nossa igreja, agora, nesse momento, a oração final e a bênção apostólica. Irmãos, somente comunicando aos irmãos que no próximo domingo, de hoje a 8 dias, nós retornamos com a atividade dos nossos cultos presenciais, tanto na escola dominical, quanto no culto à noite. Faremos celebração da ceia
tanto na escola dominical como no culto à noite também. A metodologia é a mesma. Vamos abrir inscrições, vamos falar com a irmã Aline para ela abrir inscrições, porque nós ainda temos a limitação de 30% da capacidade do auditório. Tá certo? Isso precisa ser mantido ainda. A Aline já viu ali, disse que tá beleza. Ótimo, Aline, obrigado. Então vamos ter, nosso curso vai processar dessa forma. Vamos dar início à revista nova da Escola Dominical. Já coloquei no grupo, o Jorge já mencionou hoje, a primeira lição, porque vamos distribuir as lições somente no domingo, tá certo? Mas já tem lá, quem quiser estudar já pode fazê-lo através do online lá que está disponível. À noite, irmãos, nós vamos estar dando continuidade àquele tema a respeito da segunda vinda de Jesus, e hoje vamos considerar o aspecto a multiplicação da ciência, ou a multiplicação científica, se assim os irmãos preferirem, né? Que é um dos sinais que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Esse é o tema que trataremos hoje à noite no culto, a multiplicação da ciência. Essas eram as considerações que nós tínhamos a fazer. Lembramos aos irmãos que o Pix da igreja agora está funcionando corretamente, não estava, mas agora está. Eu chequei ontem com o gerente, está funcionando perfeitamente. Os irmãos que desejarem contribuir via Pix, não tem problema, é só digitar o CPF que o Otto já informa nas nossas transmissões e vai entrar direitinho na conta da igreja. Eram essas as considerações, nós vamos orar e rogamos aos irmãos que estejam abençoados, e até a noite, no culto, nós trataremos do restante dos assuntos. Pois não, alguém... O William está falando das congregações, né? A mesma regra, William. A mesma regra. A gente não voltou hoje porque o nosso auditório é limitado, né? Então, o que se aplica a gente, se aplica às congregações também, né? A todas elas, respeitando sempre a capacidade do auditório. Então, se alguém, por exemplo, Lagoa Seca, tem uma capacidade maior, ela pode ter mais gente. 30% da capacidade do auditório. Então, é muito importante que os dirigentes das congregações avaliem a quantidade de assentos disponíveis para que não permita mais do que 30% presencial, para que nós não venhamos a ter problemas com a justiça, com a lei, né? Ultimamente, tivemos aí a notícia de um pastor que foi preso, porque ele determinou que na igreja dele, por revelação divina, ninguém era para usar máscara. E uma condição era que só entrava na igreja quem tivesse sem máscara. Então, nós precisamos evitar qualquer coisa que esteja em desacordo com as instruções das autoridades. Então, as congregações aplicam a mesma regra. Quanto às crianças, nós vamos ver com Claudinha, conversar direitinho, porque há um receio dos irmãos, porque tem uma proliferação agora do vírus entre crianças. Então, nós precisamos ter cuidados, né? Vamos conversar com o conselho e também com Claudinha para a gente fazer isso bem estruturado, para a gente não ter problema. Beleza? Saulo, a nossa sala também, né? Dependendo da disponibilidade de Aline, como eu não vou estar presente domingo, a nossa sala vai funcionar, tá certo? Eu vou entrar. Tá aí, sim. Aline? Sim. Tá certo, Aline, domingo para você dar aula? Dá certo, sim. Dá sim. Pronto, Aline, ótimo. Então a nossa sala vai funcionar, tá certo? Certo. A escola dominical normal com as salas funcionando, tá certo? Isso pode ser com adolescente e jovem também, beleza? Combinado. Então já está confirmado aí. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos pelo dia de hoje, por tudo que tu já nos permitiste e por tudo que ainda ocorrerá.
te rogamos por todos os teus servos que aqui estiveram nesta manhã, e que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as bênçãos, o poder e as consolações do Divino Espírito Santo esteja convosco, irmão, e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos. Até a noite. Senhor, Amém. Até a noite. A paz do Senhor para todos. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz, os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão, com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se querer